Olá, tudo bem? Ó, nós aqui de novo. É sempre uma alegria muito grande poder chegar até você, a sua casa. Tomara que você esteja bem e que tudo esteja ocorrendo da melhor forma possível. É tempo de Páscoa, é tempo de ressuscitar, amados. E hoje chegamos ao coração desse tempo pascal. O terceiro domingo da Páscoa, que também é o domingo programático do Evangelho de Lucas. Aquela famosa passagem dos discípulos de Emaús. Com medo e decepcionados, eles voltam para casa como se o mundo tivesse acabado. Como muitas vezes nós nos encontramos, tristes, abatidos, decepcionados, né? Vamos ouvir essa palavra que certamente trará um alento ao nosso coração nesse tempo, às vezes, de isolamento, de distanciamento. Já se passaram muitos dias e nós precisamos alentar o nosso coração. Eu te convido a ouvir a palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" E ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras e ações, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser crucificado e condenado à morte. E eles o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém.
onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse tempo da Páscoa, hoje já estamos encerrando o mês de abril, pois é, já estamos terminando o mês de abril e somos convidados a mergulhar nessa experiência fantástica desse texto de Lucas. Os discípulos de Emaús, usado pela igreja como também um texto programático para a iniciação cristã, é um texto fantástico, porque aqui nesse texto, nesse evangelho, nós temos a oportunidade de acompanhar pedagogicamente os passos que certamente muitos de nós, ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, já fizemos essa experiência e já presenciamos na vida de tantas pessoas, né? Os catequizandos, as nossas comunidades, lembrando que os discípulos estão vivendo um momento crucial da sua vida. A paixão de Jesus foi algo que derrubou por terra toda a esperança deles, porque eles compreendiam que o messianismo, que Jesus seria um Messias político, seria um Messias revolucionário, seria um Messias que ia colocar tudo no seu devido lugar, que as coisas voltariam a ser tranquila para eles. A paz romana que eles estavam sendo governados não era, de fato, uma situação favorável para eles. Eles eram oprimidos. Então eles sonhavam que Jesus fosse um Messias que pudesse causar uma grande revolução naquele momento e colocá-los, de fato, sobretudo, dirigindo e coordenando e comandando as coisas. É muito importante a gente voltar um pouquinho para poder presenciar essas cenas. Os discípulos que muitas vezes não compreenderam a ação de Jesus, não compreenderam a sua paixão, não compreenderam a ressurreição. Você lembra que quando Jesus anunciava que ele iria morrer e sofrer na mão dos sumos sacerdotes, os discípulos não entendiam isso. E até chegava o ponto de que naquele momento eles estavam brigando para ver quem que era o maior, quem que ia mandar, quem que ia ser o queridinho, quem que ia fazer as coisas na primeira ordem, quem ia ser o primeiro-ministro. É assim também conosco, continuamos na mesma. Jesus tentou o tempo inteiro mostrar aos discípulos e a nós que a sua caminhada como Messias passa por outro caminho. Entrando humildemente naquele jumentinho na abertura da Semana Santa em Jerusalém, Jesus nos dá a prova de que é pela humildade, pela entrega, pelo serviço, pelo amor doação, que ele, de fato, reinaria sobre todos os homens e todos os tempos. Os discípulos não compreenderam isso. E é bem capaz que muitos de nós ainda estamos nessa. Acabamos de passar e viver um tempo tão delicado, ou aliás, ainda estamos vivendo. E como demorou e como tem demorado para nós entender tudo isso, digerir tudo isso, que não dá para a gente voltar às mesmas condições de antes, que não dá para voltar como antes. Percebe como os discípulos queriam e sonhavam com a volta a tudo na normalidade. O que é normalidade? A ressurreição é um desinstalar de nós. Jesus veio para, de fato, ajudar a gente a cair as vedas, né? As vedas que estão nos nossos olhos, como que cegos. Os discípulos, caminhando com ele, não conseguiram entender que ele estava ali. Eles não conseguiam ver. E depois que Jesus vai explicando a eles a Sagrada Escritura, eles até aquecem o coração. São capazes de sentir algo diferente, mas ainda não abriram os olhos. Eles não podiam ver. Estavam tomados por aquela visão, aquela ideologia, aquele jeito de pensar e de ser que não possibilitava ter uma outra ordem nas coisas. Está entendendo?
É bem assim também que temos vivido, amados. Somos chamados hoje a sentar à mesa, porque foi exatamente lá na mesa da Eucaristia, em comunidade, que Ele se revela quem de fato Ele é. O Messias, o Senhor da glória, o ressuscitado é aquele que se dá a nós na mesa de todas as Eucaristias e em todo o tempo quando nos reunimos em seu nome. Olha que maravilha! Os discípulos de Emaús só conseguem abrir os olhos diante da cena do pão abençoado, da vida consagrada e doada pelo alimento que é o próprio Jesus. Seja assim para nós, nesse tempo que somos convidados a superar essas nuvens escuras que acabamos de viver, esquecer esse tempo que nos faz voltar aos velhos esquemas, mas renascer para uma nova esperança, para uma nova vida. Fazer a experiência do caminho de Emaús é o convite para todos nós, para todo e sempre na nossa vida cristã. Discípulos missionários, aqueles que, tendo experimentado o ressuscitado no encontro eucarístico com Ele, faz agora a experiência de ser os testemunhas no dia a dia, na vida, no cotidiano. É uma nova etapa da nossa vida, amados. Ressuscitados para sermos também capazes de ressuscitar esse mundo. Há uma nova ordem no mundo que nós precisamos abraçar e, como fé que nós professamos, tenhamos a coragem e a ousadia de fazer valer no nosso dia a dia que somos marcas da ressurreição do Senhor nesse tempo novo. Assim, fica contigo a mensagem desse domingo tão importante. Os discípulos de Emaús somos todos nós. Caminhemos firme. Ele está conosco, caminha ao nosso lado e parte o pão sempre quando nos reunimos em comunidade. Que a bênção de Deus nos acompanhe e nos proteja contra todos os males. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, porque o Senhor ressuscitou realmente e apareceu a Simão. E assim seja para todos nós. Até a próxima. Muito obrigado. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim.